Você já se sentiu esquecido? Já teve a sensação de que seus sonhos foram enterrados e que sua vida está presa em um ciclo interminável de espera e frustração? Hoje quero falar com você sobre um dos momentos mais surpreendentes da Bíblia, quando um jovem prisioneiro, esquecido em um calabouço estrangeiro, foi transformado em governador da maior potência mundial da época. Tudo em menos de 24 horas. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, 14 e 44 e acompanhe comigo esta história extraordinária. Faraó mandou chamar José e eles o tiraram depressa da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e se apresentou a Faraó. Gênesis 41, 14. Pare por um momento e imagine esta cena. José, um jovem hebreu, havia passado anos injustamente preso. Ele não tinha cometido nenhum crime. Ele havia sido vendido pelos próprios irmãos como escravo, depois falsamente acusado pela esposa de Potifar, e agora estava esquecido em uma prisão egípcia. Você consegue sentir o peso dessa espera? A dor da rejeição, o gosto amargo da injustiça, e de repente, sem aviso prévio, os guardas abrem sua cela e dizem: "Rápido, o faraó quer te ver." Quantas vezes na nossa vida esperamos por uma mudança que parece nunca chegar? Quantos de nós já acordamos pensando, será que hoje algo vai mudar? E depois de anos de orações aparentemente não respondidas, começamos a duvidar se Deus ainda se lembra de nós. Mas quero que você guarde esta verdade no seu coração hoje. Deus nunca se esquece dos seus filhos. E muitas vezes, quando Ele decide agir, tudo muda em um único dia. Então Faraó disse a José: "Tive um sonho, e ninguém consegue interpretá-lo. Mas ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos." Gênesis 41, 15. Veja a oportunidade que surge. José não planejou esse momento. Ele não enviou um currículo. Ele não pediu uma audiência com o Faraó. Foi Deus quem orquestrou cada detalhe para que José estivesse no lugar certo, no momento certo. E aqui está uma lição poderosa para cada um de nós. Às vezes, o que parece um atraso na nossa vida é apenas Deus preparando o cenário perfeito para a nossa elevação. Mas repare na resposta de José. José respondeu a Faraó: "Não sou eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Do Gênesis 41, 16. Mesmo depois de anos de sofrimento, José não estava amargo ou ressentido. Ele não tentou tomar o crédito. Ele não pensou: "Finalmente minha chance de brilhar." Em vez disso, ele imediatamente deu toda a glória a Deus. Isso nos ensina algo extraordinário sobre caráter. José não foi promovido apenas por sua habilidade, mas por seu caráter moldado na adversidade. Você já passou por períodos difíceis que pareciam não ter fim? Talvez esteja passando por um agora. A pergunta não é apenas como sair desta situação, mas quem você está se tornando enquanto espera. José passou por traição familiar, escravidão, falsas acusações e prisão injusta. Cada uma dessas experiências dolorosas poderia ter endurecido seu coração, mas em vez disso, elas o prepararam para liderar uma nação. Depois de José interpretar os sonhos do faraó, revelando que viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa, observem o que acontece. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Gênesis 41, 37. José não apenas identificou o problema, mas também ofereceu uma solução. Ele demonstrou sabedoria, previsão e capacidade administrativa. E agora vem a parte que me faz tremer. Uma transformação tão radical que só poderia vir do próprio Deus. Então Faraó disse a José: "Uma vez que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá autoridade sobre o meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." Gênesis 41, 39, 40. Você consegue imaginar da prisão ao palácio em questão de horas? O mesmo homem que acordou como prisioneiro foi dormir como o segundo homem mais poderoso do Egito.
O mesmo homem que antes usava roupas de prisioneiro, agora vestia linho fino. O mesmo homem que estava acorrentado agora usava o anel de sinete do faraó. O mesmo homem que era chamado de escravo, agora era proclamado como aquele em quem está o Espírito de Deus. Isso é o que eu chamo de promoção divina. E sabe o que é mais incrível? Deus pode fazer o mesmo por você. Talvez você esteja pensando, mas minha situação é diferente. Meus problemas são muito complexos. Permita-me lembrar você de algo. O mesmo Deus que transformou a vida de José em 24 horas é o Deus que está trabalhando nos bastidores da sua vida neste exato momento. Vamos analisar mais de perto esta transformação extraordinária, pois nela encontramos princípios que podem revolucionar nossa forma de enfrentar os tempos de espera. Primeiro, José permaneceu fiel a Deus mesmo quando ninguém estava olhando. Durante anos na prisão, longe dos olhos do mundo, ele manteve sua integridade. Quando o copeiro se esqueceu dele por 2 anos completos, Gênesis 40, 23, José continuou confiando. A questão que precisamos fazer a nós mesmos é: como estamos vivendo nos lugares escondidos? Como reagimos quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém reconhece nosso valor? Segundo, José manteve uma atitude de aprendizado. Ele usou seu tempo de confinamento para desenvolver habilidades administrativas. Sabemos isso porque até na prisão, o carcereiro confiou a José todos os prisioneiros e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Gênesis 39, 22. O que você está aprendendo durante seu tempo de espera? Quais habilidades está desenvolvendo que serão essenciais quando sua promoção chegar? Terceiro, José permaneceu humilde. Mesmo diante do homem mais poderoso do mundo conhecido na época, ele não hesitou em dar todo o crédito a Deus. Não sou eu, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Gênesis 41, 16. O orgulho muitas vezes nos impede de receber o que Deus tem preparado. Você tem permanecido humilde, reconhecendo que qualquer capacidade ou talento vem do Senhor. Quarto, José estava pronto quando a oportunidade chegou. Quando foi chamado às pressas, ele se preparou adequadamente. Ele se barbeou, trocou de roupa e se apresentou a Faraó. Gênesis 41, 14. Isso me faz pensar, estamos vivendo em prontidão espiritual? Se Deus abrisse uma porta hoje, estaríamos preparados para atravessá-la? Faraó tirou o anel-selo do seu dedo e o colocou no dedo de José. Fê-lo vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. A Gênesis 41, 42. Cada símbolo entregue a José representava uma transferência de autoridade e posição. O anel-selo significava que ele poderia tomar decisões em nome do Faraó. As vestes de linho fino representavam sua nova posição social elevada. A corrente de ouro demonstrava sua honra perante toda a nação. E a transformação foi completa quando, assim, Faraó colocou José como administrador de todo o Egito. Gênesis 41, 43. José recebeu um novo nome, Zafenat-Paneia, que alguns estudiosos acreditam significar aquele que revela mistérios, ou sustentador da vida. Ele recebeu uma esposa da elite egípcia, consolidando sua posição na sociedade. Tudo isso aconteceu para um homem que horas antes estava esquecido em uma prisão. Quero falar diretamente com você que tem se sentido preso. Talvez não por grades físicas, mas por circunstâncias, por relacionamentos tóxicos, por problemas financeiros, por doenças, por sonhos adiados. A história de José nos ensina que nossa situação atual não determina nosso destino final. Você pode estar na prisão hoje, mas Deus pode elevá-lo ao palácio amanhã. Você pode estar sendo desconsiderado hoje, mas Deus pode colocar você em posição de influência amanhã. Você pode estar chorando hoje, mas Deus pode transformar suas lágrimas em testemunho amanhã. A questão é:
Você confia que Ele está trabalhando mesmo quando não consegue ver? Talvez você esteja se perguntando: por que tenho que passar por tanto sofrimento? Por que Deus permite que eu enfrente tantas dificuldades? Permita-me sugerir que, assim como aconteceu com José, suas provações não são apenas sobre você, são sobre o propósito maior de Deus. Se olharmos para o final da história de José, descobrimos que sua posição no Egito salvou não apenas aquela nação, mas também sua própria família, a linhagem através da qual viria o Messias da fome devastadora. Em Gênesis 50:20, José faz uma das declarações mais profundas da Bíblia quando fala aos irmãos que o haviam traído. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O sofrimento de José tinha um propósito que ia muito além dele mesmo. E o mesmo pode ser verdade para você. Suas lutas de hoje podem estar preparando você para ser a resposta para as orações de alguém amanhã. Sua dor presente pode estar forjando em você o caráter necessário para suportar as responsabilidades futuras. Seu tempo no calabouço pode estar desenvolvendo em você a compaixão, a sabedoria e a dependência de Deus, que serão essenciais quando você for elevado ao palácio. Agora vamos fazer uma pausa para refletir. Onde você está hoje? No calabouço de suas circunstâncias ou esperando a promoção divina? Independentemente da sua situação, quero convidá-lo a fazer uma oração comigo. Senhor Deus, assim como fizeste com José, peço que transformes minha situação conforme a tua vontade perfeita. Ajuda-me a permanecer fiel durante o tempo de espera, a desenvolver meu caráter nas adversidades e a confiar que tu estás trabalhando mesmo quando não posso ver. Ajuda-me a lembrar que tu podes transformar tudo em um único dia. Em nome de Jesus, amém. Amigos, a história de José nos lembra que a promoção não vem dos homens, mas de Deus. Como diz o Salmo 75, 6, 7. Pois não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. A um ele humilha, a outro exalta. José tinha 30 anos quando assumiu esta posição de liderança. Ele havia passado 13 anos como escravo e prisioneiro. Durante todo esse tempo, deve ter parecido que Deus havia se esquecido dele. Mas, na realidade, Deus estava preparando-o para um propósito muito maior. E há algo mais que preciso destacar. José só pôde salvar nações porque primeiro havia sido quebrantado. Sua compreensão do sofrimento humano, sua humildade e sua total dependência de Deus o tornaram o líder ideal para um tempo de crise. Da mesma forma, suas feridas, suas lutas e seus desertos não são desperdício. Deus está usando cada experiência para prepará-lo para um propósito que talvez você ainda não consiga enxergar. Sem José, ninguém no Egito podia erguer a mão ou o pé. Gênesis 41, 44. Esta é a extensão da autoridade que foi dada a José. O mesmo homem que não tinha controle sobre sua própria vida na prisão, agora tinha influência sobre uma nação inteira. E tudo começou quando ele interpretou o sonho do faraó, revelando não apenas o problema, a fome que viria, mas também a solução, armazenar nos anos de abundância. Isso me faz pensar, como cristãos, somos chamados não apenas para identificar os problemas do mundo, mas para oferecer soluções inspiradas por Deus. José não usou sua posição para vingança ou para benefício próprio. Ele a usou para salvar vidas. E isso demonstra o verdadeiro propósito da promoção divina: servir aos outros, não a si mesmo. Quero que você saiba hoje que Deus não o levantará para que você possa se exaltar, mas para que você possa ser um instrumento de sua graça e provisão para muitos. Se você está no seu cárcere hoje, seja uma crise financeira, um problema de saúde, um relacionamento rompido ou um sonho adiado, saiba que Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que visitou José na prisão está com você agora.
O mesmo Deus que transformou a vida de José em 24 horas pode transformar sua situação em um instante. O mesmo Deus que usou o tempo de espera para moldar o caráter de José está trabalhando em você hoje. Talvez você esteja a apenas um dia da sua promoção divina. E quando ela vier, lembre-se, assim como José deu todo o crédito a Deus, reconheça que sua elevação vem do Senhor. Como diz Tiago 4:10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Permita-me concluir com uma verdade poderosa. Deus frequentemente usa pessoas improváveis em lugares improváveis para realizar seus propósitos extraordinários. José era um estrangeiro com um passado marcado por rejeição. Ele não tinha conexões, não tinha riquezas, não tinha poder. Tudo o que ele tinha era uma fé inabalável em um Deus soberano. E isso foi suficiente. Talvez você se sinta inadequado hoje. Talvez sua história seja marcada por fracassos, rejeições ou circunstâncias que parecem desqualificá-lo aos olhos do mundo. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Sua história não terminou. O capítulo que você está vivendo hoje, por mais doloroso ou confuso que pareça, é apenas parte de uma narrativa maior que Deus está escrevendo. E assim como José não poderia imaginar, enquanto estava acorrentado na prisão, que em poucas horas estaria usando o anel do faraó, você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você. Por isso, mantenha sua fé viva, continue confiando, continue servindo fielmente onde quer que Deus o tenha colocado hoje. Porque a verdade é que Deus pode transformar sua vida em apenas um dia. Tentar novamente. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que cada lágrima, cada dor e cada momento de espera tinha um propósito divino. Não desista. Sua promoção pode estar mais próxima do que você imagina. Ore comigo agora. Senhor Jesus, como Tu transformaste a vida de José, transforma também a minha vida segundo a Tua vontade. Ajuda-me a confiar no Teu tempo perfeito e a crescer durante minha espera. Que eu possa, como José, dar testemunho da Tua fidelidade e usar qualquer posição que Tu me deres para abençoar outros. Amém. Queridos amigos, lembrem-se, da prisão ao palácio, do deserto à terra prometida, das cinzas à beleza. Este é o Deus que servimos. Um Deus de transformações milagrosas e promoções inesperadas. E Ele está trabalhando em sua vida neste exato momento. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre.